minhas amigas e meus amigos, estamos nós aqui de volta com o programa Papas na Língua. Ficamos um breve tempo sem gravar devido a outras atividades, mas estamos de volta. Lembrando que esse programa tem a finalidade de orientação e esclarecimento para a mulher moderna e também para os homens, porque convivem com as mulheres, né? Estive pensando qual o tema para falar hoje nessa nossa retomada. Aí pensei em falar numa situação que é extremamente frequente e bastante comentada nos meios populares, que são os miomas uterinos, tá? Ou muita gente fala em fibromas, é um termo um pouco mais antigo, mas ainda está nos livros, tá? O que é mioma? O que é um mioma uterino? O mioma uterino é um tumor benigno, tá? Uma neoplasia benigna do útero, tá? Do tecido uterino, da musculatura uterina. Ele se origina de uma célula, o DNA de uma célula sofre alterações e ele começa a crescer muito acima da média. E leva então a situações que o mioma pode ser de milímetros, de centímetros, até chegando a casos que ele chega a ter 1 quilo ou mais quilos, tá? Gigantes, tá? Literalmente. Podendo variar de miomas sintomáticos, que é aquele que dá problema, que a mulher se incomoda com ele, e até miomas que não dão sintoma nenhum, tá? Por exemplo, o que interessa em relação aos miomas é a posição deles, a localização deles, onde eles se criam e para onde eles se criam. Então, só um breve esclarecimento. O ideal seria nós ter imagens aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. O útero tem 3 partes bem distintas. Tu tem a parte interna, que é uma cavidade, como se fosse uma caverninha, onde fica o tecido endometrial, que é o tecido aquele que cresce, a mulher menstrua, conforme eu já falei no nosso programa sobre a menstruação. Então é o endométrio, é um tecido mucoso, glandular, tá? A parte da parede mesmo, que é a parte do músculo uterino, então a parte que a gente chama de mural, tá? E a parte externa do útero, que é a serosa, que é a parte por fora do útero, que tem uma película que recobre, tá? Então, conforme o mioma cresce numa dessas partes, ele vai tender a dar mais sintomas ou menos sintomas, tá? Conforme essa situação. Um exemplo, miomas geralmente da intramural, quer dizer, no meio do útero, na parede do útero, tá? Na parede, analisando assim a parede, não na cavidade, na parede, e crescendo para fora do útero, para fora significa para dentro da barriga da mulher, eles às vezes adquirem tamanhos, como eu já falei, enormes, de quilos até, tá? E não dão sintomas quase que nenhum. E, eventualmente eles começam a dar um sintoma na bexiga, ou no intestino, ou fazer volume na barriga. Aí às vezes a paciente vai procurar, se ela não faz consultas de rotina. Claro que as mulheres que fazem consultas de rotina vai ser detectado que tem alguma coisa alterada no toque do ginecologista e ou na ecografia endovaginal ou abdominal. Mas, digamos, numa hipótese de uma mulher que não vai ao médico regularmente, às vezes ela vai procurar só porque a barriga está crescendo ou está urinando mais frequente, porque ele já está muito grande, tá? Porque ele passa a maior parte do tempo assintomático. E tem miomas que crescem, por exemplo, dentro do útero, na cavidade endometrial, então naquela parte onde a mulher menstrua, que eu já expliquei, tá? Que são os miomas submucosos. Esse é totalmente o contrário daquele. Ele é um mioma bem pequenininho, de 1 centímetro, ele pode dar muitos sintomas, tá? Quais os principais sintomas? Principal, sangramentos aumentados, menstruações com volumes enormes, dias aumentados e também ajudando a dar muita cólica menstrual, tá? Só para vocês terem exemplos, tem 2 extremos. Um mioma muito pequeno com muitos sintomas, um mioma muito grande, praticamente assintomático. E aí tem os intermediários, os intramurais, que ele pode ser intramural e crescer mais para dentro do útero, e intramural e crescer mais para fora. Conforme isso, ele vai dar menos sintoma, mais sintomas, entenderam? Então, isso é que vai balizar a conduta médica. E aí vem aquela polêmica que a gente ouve. Às vezes a paciente comenta assim, eu tenho mioma, então eu vou ter que me operar. Aí tu avalia a paciente e diz, tu não precisa fazer nada, é só fazer controle. Mas como é que o senhor operou a fulana? Como é que a minha fulana operou? Então, na realidade, o mioma só precisa ser operado nas situações que ele é sintomático ou ele tem algum potencial de atrapalhar algo. Por exemplo, ele está em alguma posição que pode estar atrapalhando uma mulher de engravidar.
Então ele está trabalhando a fertilidade. Então alguma mulher pode estar com infertilidade, não está conseguindo engravidar, porque o mioma está atrapalhando. Às vezes nesse caso tem que fazer uma cirurgia e retirar esse mioma. Mas frequentemente eles estão ali, não incomodam a fertilidade, não dão dor e não dão sangramento. Então geralmente não há necessidade de operar. Então, se eles estão quietinhos, deixa eles quietos. Se eles incomodam, tem que tratar. O tratamento é só cirúrgico? Não. Dependendo da localização, do tamanho, às vezes tu pode fazer controle deles com medicamentos. Não é que tu vai fazer ele sumir com o medicamento, mas tu controla o mioma, tá? Desde alguns tipos de anticoncepcionais, o próprio Dilmirena, que é um nome de uma marca registrada, mas não tem outra igual, a gente pode falar, que tem um hormônio chamado levonorgestrel, que é um progestágeno, que são tratamentos que podem controlar o mioma, entendeu? Só estou dando um exemplo, existem outros tratamentos. Ele não vai sumir, ele vai controlar, parar de crescer, às vezes uma leve diminuição. E a solução definitiva realmente é cirúrgica, tá? E aí, dependendo do caso, a gente opera. Falando ainda em tratamento, existe um tratamento, eu acho que eu já citei em outro programa nosso, que faz com que o mioma diminua muito e pode até sumir. Mas ele é um tratamento temporário, além de ser caro, que a gente usa em situações especiais, que é os chamados análogos do GNRH, que é um medicamento injetável que se usa geralmente em ampolas que duram 3 meses e faz o mioma parar de crescer, diminuir, raramente pode até sumir, mas no geral diminui bastante, tá? Mas no momento que passa o efeito ele volta a crescer, por isso que eu digo, os tratamentos todos são temporários, paliativos, o tratamento definitivo de mioma é cirúrgico. E falando em tratamento cirúrgico, nós temos 2 tratamentos também. Tem os tratamentos convencionais, com cirurgia convencional, que é cortar a barriga e retirar o mioma por uma cirurgia. Incisão geralmente tipo cesariana, salvo miomas maiores, que aí precisa incisão mediana. E as cirurgias minimamente invasivas. Por exemplo, o mioma submucoso, que é aquele dentro do útero, ou submucoso com um pouquinho intramural, que vai um pouco na parede, tu pode tirar por dentro da vagina, por dentro do útero, por um aparelhinho chamado esteroscópio. Então a cirurgia esteroscópica. Aí tu retira fragmento por fragmento e vai tirando ele. É uma cirurgia minimamente invasiva, muito legal de fazer, tá? Mas não serve para miomas grandes e miomas que estão para dentro da barriga. Alguns casos tu pode fazer por videolaparoscopia, que aí também é minimamente invasiva e sem corte. Mas também depende do tamanho do mioma, da localização dele, da equipe cirúrgica e às vezes de tu poder usar ou não algum outro equipamento especial, que nem sempre se tem à disposição. Então, para concluir, mioma ou fibroma, como alguns dizem, é um tumor benigno, não é obrigatório o tratamento cirúrgico dele, mas às vezes é necessário operar, tá? Ele pode interferir em fertilidade da mulher? Pode, mas geralmente não, em alguns casos especiais. Pode ser feito tratamento clínico de controle ou manutenção para evitar ou controlar o sangramento ou o crescimento muito rápido dele. Tratamento definitivo realmente é só cirurgia. As cirurgias podem ser mais conservadoras ou minimamente invasivas ou mais agressivas, tirando o mioma pela barriga com corte ou até a retirada total do útero em casos extremos ou em casos que a mulher sangra muito, se incomoda muito e não quer mais filhos. Aí seria o tratamento definitivo. E para encerrar, uma coisa que sempre tem dúvida. Ah, mas é um tumor, uma neoplasia. Isso não é câncer? Não, não é câncer. Não é uma neoplasia maligna. Mas o mioma pode virar um câncer? Geralmente é uma dúvida que as mulheres têm. Pode, só que calma. A incidência de transformação sarcomatosa do mioma, ela é em torno de 1% ou menos de 1%. Não passa disso. Então é muito raro um mioma se transformar num câncer, tá? Então a gente quase sempre trabalha com o mioma, é um tumor benigno, fiquem tranquilos quanto a isso aí, tá? Ele é mais incidente então em mulheres adultas jovens, tá? Aquelas mulheres ali na faixa dos 30 até os 45, 50 anos, nessa faixa aí. E geralmente depois da menopausa, quem não precisou mexer neles, ele geralmente sossega, porque aí diminui a atividade hormonal, para o sangramento e ele para de crescer. Geralmente eles diminuem um pouco de tamanho, estacionam e alguns até calcificam na menopausa, tá bom? Então esse era o assunto de hoje, que é sobre os miomas. É uma doença benigna que atrapalha a vida de muitas mulheres, existe muita conversa, muito tabu. Eu espero ter esclarecido um pouquinho vocês sobre esse tema, ok? Obrigado e até o próximo programa.